Então nós vamos dar início ao estudo do capítulo 19 do livro, que é aquele que eu acredito que tem maior interesse, nós temos maior interesse, que é o capítulo de dispersão de poluentes. Então, nesse capítulo, o que nós vamos fazer uma revisão de alguns conceitos que nós vimos de turbulência atmosférica, das estatísticas, e vamos apresentar alguns modelos que são aplicados para na simulação de dispersão de poluentes atmosféricos, né? Então nós vamos usar conhecimentos que nós vimos nas sessões anteriores, nas aulas anteriores, e agora nós vamos colocar esse conhecimento junto nesses modelos, e nós vamos ver que existem modelos diferentes devido às diferentes características dos mecanismos de dispersão que dependem fortemente da estabilidade atmosférica. Nós vamos ver que há modelos diferentes para cada tipo de condição de estabilidade da atmosfera. Então, nós vamos iniciar aqui na página 723, né, em que ele faz uma introdução aqui, e só vou destacar alguns pontos que eu considero mais importantes, embora, como eu já falei, recomendo que leiam todo o material que está no livro. Então ele cita aqui o seguinte: todo ser vivo polui, né? A vida é uma reação química, né? Onde elementos químicos, né? Que estão presentes no alimento ou, por exemplo, o oxigênio, eles são convertidos em crescimento ou movimento, né? E os produtos dessas reações químicas são resíduos ou poluição, né? Então, assim, a ideia de todo processo associado à vida que a gente tem no mundo produz algum tipo de resíduo, né? Só que o sistema, o ambiente, né, o meio ambiente, ele tem seus próprios mecanismos em que ele vai processar esses resíduos e eles retornarão, né, após transformações, para o próprio meio ambiente, né? Então, o meio ambiente tem a sua própria capacidade de processamento desses resíduos, né? O que acontece é que, se a produção de resíduos for em uma quantidade em que o meio ambiente não consiga processar e haja, né, esses que não conseguem ser processados, que ficam acumulados, por exemplo, no meio ambiente, e eles são prejudiciais à vida, então é uma forma de interpretar o que é poluição. Então, todo processo associado à manutenção da vida produz algum tipo de resíduo, isso é natural, né? O meio ambiente tem uma capacidade natural de processar esses resíduos. Agora, eventualmente, se eu produzo demais, ou o tipo de resíduo que eu produzo, ele é prejudicial, então isso aí a gente vai chamar de poluição, porque nem todo tipo de resíduo necessariamente vai ser poluição. A poluição ela tem esse aspecto que é mais de causa malefícios à vida, né? Agora, resíduo é uma coisa natural. Então, ele está colocando aqui porque ele é a maneira de interpretar, essa é a minha maneira de interpretar, que eu já li em algumas referências, que é importante a gente fazer essa distinção entre o que é resíduo e o que é poluição, né? Ou seja, poluição é uma coisa que prejudica a vida, né?
o resíduo é parte do processo natural. E aqui eu mudaria, né? Eu tomaria a liberdade de mudar essa palavra que ele coloca aqui. Então, a única forma de eliminar totalmente a poluição, não. Quer dizer, a única forma de eliminar totalmente os resíduos seria eliminando a vida, né? Então, logicamente, como a poluição está associada a resíduo, se aplica a ela também. Mas a eliminação da vida eliminaria totalmente a produção de resíduos, e, consequentemente, a poluição. É uma medida muito radical, né? E também tem o outro ponto, né? O progresso humano, né, provoca a produção de resíduos e poluentes, né? Mas isso, como eu falei anteriormente, faz parte da vida. O que a gente quer. Então, o nosso desenvolvimento está associado a ele a produção de resíduos, né? O que a gente busca é o tal desenvolvimento sustentável, em que a gente consiga prosseguir no nosso desenvolvimento com a produção de resíduos, desde que esses resíduos não prejudiquem o nosso próprio desenvolvimento. Então, ele tem que ser sustentável. Agora, se eu produzir poluentes que no final eles vão prejudicar a vida de forma geral, então ele não é sustentável, porque ele vai acabar se voltando contra nós mesmos. Então, é isso que seria, mais ou menos, não é uma interpretação formal, mas é isso que é a ideia do desenvolvimento sustentável. A ideia, nós não devemos abrir mão do desenvolvimento, mas ele tem que ser feito de uma forma em que não se volte contra nós, e aí acabe com a humanidade, né? Colocando assim numa situação mais extrema, né? Então, tem que haver esse equilíbrio, porque ninguém quer abrir mão do desenvolvimento. Acredito que ninguém quer voltar para morar nas cavernas, né? Então, lógico, todo o conforto, todos os benefícios que nós temos da vida moderna tem um preço a se pagar, que é a produção de resíduo, que a gente tem que fazer é equilibrar de forma que a gente consiga manter a humanidade numa situação de equilíbrio, de uma vida saudável, uma vida que seja ambiente que seja benéfico para todos, né? E para isso a gente tem que ter o controle desses resíduos que a gente está produzindo. Então, prosseguindo aqui, ele cita aqui a preocupação, né? Ele diz que nós temos que nos preocupar com produtos químicos, né, que ameacem a nossa qualidade de vida. Esses produtos químicos, eles são chamados de poluentes. Não, ele diz aqui, não importa se eles são produzidos naturalmente ou de origem antropogênica, ou seja, produzido pelo homem. É a maneira que ele coloca, né? Várias dessas fontes naturais são emissões fracas, né, de grandes áreas fontes, né, tais como florestas ou pântanos, né. Por exemplo, a gente sabe que florestas e pântanos eles têm muita emissão de CO2, que a gente sabe que é um gás de efeito estufa, né. Só que é essa distinção que, na minha opinião, tem que ser feita. Isso é uma produção de resíduo que não necessariamente é um poluente, né? Porque o sistema natural passou milhões de anos e ele conseguiu se manter equilibrado, né? Os problemas começaram com as fontes antropogênicas, realmente, né? As fontes antropogênicas são frequentemente fontes antropogênicas de resíduos que chegam a poluir, né, são frequentemente concentrados em pontos, né,
tais como o topo de chaminés que emitem fumaça. Ele bota aqui fumaça, né, de forma geral, né? Aí ele coloca uma figurinha logo a seguir, que mostra o que seria uma fonte, e aí é um conceito que ele não explora muito no livro aqui, mas basicamente a gente tem diferentes tipos de fontes de poluente. Tem as fontes pontuais, que são associadas normalmente a chaminés, ou melhor dizendo, é um ponto. Se é uma fonte pontual fixa, normalmente a gente modela a fonte pontual fixa, né, associando uma chaminé modelada com uma fonte pontual fixa. Existem fontes em linha, a gente pode imaginar uma rodovia onde estão passando automóveis, ali tem trânsito, ônibus, caminhões estão emitindo poluentes. Muitas vezes isso aí é modelado como uma fonte em linha, que é uma sequência de fontes pontuais. Existem outras fontes que são fontes em área, né? Então, vamos supor, a gente pode imaginar que uma região onde tem uma região agrícola, uma determinada área, e houve ali a dispersão de um determinado defensivo agrícola, e ele passa, depois que ele é aplicado ali, uma parte dele começa a ser emitida para o ambiente, e a partir de uma área, então a fonte área. Existem fontes volumétricas também, em que a emissão do poluente é um volume significativo que eu não posso associar ele a um ponto, como a gente muitas vezes faz com uma chaminé, né? Então, isso é considerado uma fonte volumétrica. Eu estou citando isso por quê? Porque em aplicações práticas, e eu estou usando como referência o modelo de dispersão AirMod, né? Na hora que a gente for fazer a simulação, nós temos que definir o tipo de fonte. E cada tipo de fonte tem um procedimento diferente, né? Mas, em geral, o que acontece? A equação que é utilizada é a mesma. A maneira do software processar, do modelo processar, que é diferente. Então, por exemplo, uma fonte em linha, uma rodovia, ela é representada como uma sequência de fontes pontuais, e aí soma todos os resultados de cada uma dessas fontes pontuais. E todos os detalhes para fazer essas implementações estão na documentação do AirMod, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tudo isso é disponível na documentação. Nós vamos aqui nos concentrar em fontes pontuais, né? Que basicamente elas são o ponto de partida, a referência para os outros tipos de modelagem, né? Tem um outro tipo de fonte que é bem interessante, que é fonte fixa, fonte pontual móvel, por exemplo, um navio, né? E na realidade, em representação de navios que estão em deslocamento, eu falei, é uma fonte pontual conceitualmente, mas na hora da gente representar no AirMod, em geral, a gente usa como uma fonte volumétrica, né? Por causa do período de deslocamento do navio, né? Então, durante um trecho de deslocamento, a gente considera como se fosse uma fonte volumétrica. Então, cada problema, existem diversas orientações, recomendações, né, técnicas na documentação do AirMod para a gente fazer a correta modelagem de cada tipo de fonte, né? Nós vamos voltar posteriormente a essa figura aqui e vamos analisar essa terminologia aqui que vai ser importante para o nosso estudo. Então, encerrando aqui só essa introdução, ele cita aqui: altas concentrações de poluentes emitidos por chaminés são particularmente perigosos, né? E ele diz que tem sido estudado, né, com bastante interesse
né? Porque esse é o tipo de fonte de poluente que é comum no ambiente urbano, onde a gente tem grande concentração populacional, portanto, os efeitos, né, são normalmente mais perceptíveis, né? Não quer dizer que é a única, mas é bastante importante. Então, ele começa aqui, essa sessão vai falar de fatores de dispersão, né? Então ele diz uma corrente, né, vamos dizer assim, de ar poluído que está fluindo, né, no sentido do vento a partir de uma chaminé, né, é chamado pluma de poluente. Então eu tenho uma chaminé que está emitindo, então tem uma corrente, como se fosse de fumaça que está saindo dessa chaminé. Essa continuidade de emissão aqui é chamada pluma, né? Se a pluma é flutuante ou se existe uma velocidade, uma alta velocidade do efluente quando ele sai do topo da chaminé, então o centro da pluma ele se eleva acima da altura inicial de emissão. E isso é chamado levantamento de pluma. Então, o levantamento da pluma. Então vamos ver essa figurinha aqui. Então eu tenho a chaminé aqui. Essa altura, a referência da distância vertical do ponto de saída da chaminé até a superfície, isso aqui é a altura da fonte. Em geral, a gente usa o subscrito H com subscrito S para designar a altura da fonte. Então vamos lá. Se eu não tiver levantamento de pluma, o que eu teria aqui? Ó, ele está colocando aqui a velocidade do vento e esse vetorzinho está apontando que o vento está para cá. Então essa é a magnitude do vento com esse sentido, né? Então o poluente ele sairia da chaminé e seguiria ao longo dessa linha aqui, que tem a mesma altura da chaminé, e iria havendo a dispersão. Só que aqui tem dois fatores que podem influenciar, né? Muitas vezes tem que ser considerados. O primeiro é o poluente, quando ele sai, ele é emitido aqui e ele vem de um equipamento que está causando uma certa pressão e ele sai com uma velocidade muito grande da fonte aqui da chaminé, ele tem inércia, né? Ele tem quantidade de movimento para cima, né? No movimento para cima. Então ele sai com grande velocidade e o que acontece? Essa inércia que tem vai fazer com que, ao invés dele sair daqui e passivamente ser transportado pelo vento, ele vai subir um pouco e vai ter, vamos imaginar, as partículas de poluente vão ter uma trajetória que vai fazer uma linha curva aqui, né? Então, a pluma, ao invés de ser emitida nesse nível, ela vai se elevar um pouco e aí vai passar a ser influenciada aqui pelo movimento, o transporte pelo vento. Ela subiria, vamos supor que se não tivesse vento, continuaria subindo, mas como existe o vento, a trajetória vai sendo inclinada e acaba seguindo na horizontal para cá. Então, essa aqui seria, vamos imaginar aqui, a linha de centro da pluma, a trajetória que as partículas de poluente estão fazendo, misturado com ar, estão fazendo na saída da chaminé. Então houve um levantamento da pluma em relação a essa altura da fonte. Então isso aqui é chamado normalmente plume rise, é o levantamento da pluma. Um outro fator que pode provocar levantamento de pluma é o poluente. Ele é emitido a uma temperatura muito mais alta do que a temperatura do ar ambiente. É o princípio daquele balão, né?
aquele que é proibido hoje em dia, mas antigamente tinha muito, aquele balãozinho chamado balão japonês, que tem uma bucha que pega fogo dentro dele, aquece o ar dentro do balão, aí eu largo ele, como o ar dentro do balão está mais quente que o ambiente, ele vai tender a subir. Então seria, imaginem aqui, um certo volume de poluente, né, em fase gasosa, a temperatura muito alta, e aqui a gente pode, a registro de processos industriais, que a temperatura aqui é 300 graus Celsius, né, o produto de 300, 400 graus Celsius. Encontra um ar aqui que está a temperatura, sei lá, de 20, 15 graus. Então, como ele é muito mais quente, é muito menos denso, ele vai tender a subir só pelo efeito, não estamos falando nem da quantidade de movimento, mas a flutuabilidade, daquele conceito que a gente tem, se eu tenho fluido, uma porção de fluido que é muito mais quente que o ambiente, nesse caso aqui, ele vai ter grande flutuabilidade positiva, vai tender a subir. E nessa subida, o que acontece? Aí, vamos colocar aqui que tem um vento lateral, ele tende a subir, mas o vento também vai tender a inclinar, né? E lentamente, ou lentamente não, mas progressivamente inclinar a trajetória até que atinja a horizontal. Então, esses dois efeitos devem ser levados em consideração nessas situações, quando eu tenho uma velocidade de emissão do poluente que é significativa e a temperatura também, a diferença de temperatura em relação ao ambiente significativa. Esses efeitos são considerados na maioria dos modelos, né, particularmente no AirMod, né, eles são considerados. Por isso que uma das informações que a gente tem que colocar na configuração da simulação é a temperatura da emissão e as características da chaminé. E aí a gente tem que colocar com dimensões da saída da chaminé, né? o diâmetro, né, da chaminé, e a gente tem que colocar também a temperatura de emissão e, por se conhecida, a velocidade de emissão, né, do poluente. E lá dentro tem um modelo que faz esse ajuste aqui do levantamento da pluma. Então, prosseguindo aqui, já que nós estamos na figura, então aqui ele vai colocar o levantamento da pluma é em relação à altura da fonte, que é essa aqui. Agora, eu vou ter a altura da linha de centro da pluma. Aí ela é medida a partir da superfície. Então aqui está a superfície, a altura de linha de centro da pluma, e ela vai fazer isso aqui. Essas informações aqui, ele destaca logo no início, porque nós vamos utilizar nos modelos lá mais para frente, né? Então essa terminologia aqui nós vamos utilizar no nosso estudo posteriormente. E isso aqui é que é o ponto importante. Ele está chamando isso aqui de espalhamento da pluma, porque esse é o processo de dispersão. Se não houvesse a dispersão, não houvesse turbulência, né, no espalhamento turbulento, só o processo de difusão molecular, então vamos imaginar que eu tivesse um puff que chama, né, uma nuvem de poluente, é emitida e ela ia sair, e eventualmente pode até ter um efeito de levantamento, sairia e ela ia se deslocar, né? Então, saiu da chaminé, vai se deslocando sem dispersar, então ela manteria, por exemplo, essa nuvenzinha de poluente, as suas dimensões, ou seja, vamos supor, o raio dessa, vamos aproximar por uma esfera, e iria se manter, porque o processo de difusão molecular, a gente sabe que ele é muito pouco eficiente. Então, como ele é muito lento, praticamente ao longo do período aí significativo aí de tempo em que essa nuvem de poluente ia se deslocar em uma região, não ia ter nenhum aumento na dimensão. O que acontece é que o processo de mistura provocado pela turbulência
faz com que a área, ou melhor dizendo, o volume da atmosfera que é afetado ou influenciado por essa emissão de poluente inicial, ela vá aumentando. Esse é o processo de dispersão do poluente. Ele está sendo dispersado na atmosfera. O volume que é influenciado ou afetado por aquela emissão progressivamente vai aumentando, porque o poluente vai sendo misturado com o ar pelo processo da turbulência. Então, a região de influência do poluente vai aumentando. Esse é o espalhamento, é isso que está falando aqui. E isso aqui está sendo colocado que é em torno, né, e nós vamos ver como isso é modelado, em torno da linha de centro. Então, a gente vê aqui na figurinha, ele vai mostrando, ó, em torno da linha de centro, a região, vamos chamar assim, vamos cortar aqui, a pluma de poluente, e eu teria essa seção reta aqui, um corte em torno da linha de centro do poluente. Então, essa seção reta ela vai aumentando a área dela, porque está aumentando a região de influência do poluente em torno da linha de centro. Esse aqui é o espalhamento da pluma, que é associado ao processo da dispersão. E nesse caso, a gente está vendo a dispersão na vertical, né, aqui, e na horizontal, no caso, sentido transversal. Né? A pluma de poluente está aumentando a região lateralmente, verticalmente, e também tem um processo de dispersão na direção X. Então, ela vai estar aumentando. E aí nós vamos ver como a isotropia da turbulência afeta como esse espalhamento ocorre. Prosseguindo, então. A palavra pluma, quando a gente está tratando de poluição do ar, significa uma região de ar poluído que é longa, afilada, né, alongada e quase horizontal. Então, isso aqui é a pluma. Né? No entanto, a palavra pluma, no estudo da camada limite atmosférica, se refere a aquelas porções de ar que são relativamente largas, e elas podem ter larguras aí na ordem de 1 quilômetro da escala da camada limite, né? Quase verticais, com movimento ascendente, relacionado a isso ar com flutuabilidade, e associado àquela convecção e que produz aquelas células convectivas, que a gente vem falando aí ao longo do nosso estudo. Naquelas condições em que a gente tem céu limpo sobre o continente, bastante radiação solar, instabilizando a parte inferior da atmosfera. Né? Então ele quer destacar que a palavra pluma é utilizada em dois contextos diferentes. Um de poluição de ar, que é essa região onde é influenciada, a região da atmosfera influenciada pelo poluente, que tem uma característica mais horizontal, e essa outra pluma, que é a pluma associada à termal, que é do ar ascendente de uma célula convectiva. Né? Então ele diz, em virtude das plumas de fumaça emitidas na camada limite atmosférica poderem ser dispersadas por plumas convectivas, tem que se tomar cuidado quando a gente estiver falando pluma, está se referindo a quê? Basicamente é isso que ele quer destacar em termos de terminologia. Bom, dispersão. O que é dispersão? É o nome dado ao espalhamento e movimento de poluentes. Então, essa é uma boa definição de dispersão. A dispersão de poluentes depende da velocidade e direção do vento, do levantamento da pluma e da turbulência atmosférica. Tá? Então, nós falamos da fonte, né? Chaminé, linha, coisa e tal. Agora nós estamos falando do ambiente, que estamos falando da velocidade do vento e da turbulência atmosférica.
do levantamento da pluma é influenciado pelo ambiente efetivamente, porque, por exemplo, o efeito de flutuabilidade da emissão, que é muito quente, depende da temperatura do ar ambiente, né? Os poluentes se dispersam ao longo do tempo, misturando com o ar mais limpo que tem em volta, né? Resultando em uma mistura diluída, cada vez mais diluída, à medida que a pluma vai se expandindo, né? Então ele vai colocar mais claramente, mais formalmente, o que é esse conceito de essa mistura vai ficando cada vez mais diluída. A gente vai ver que isso a gente vai chamar de caracterização de como é essa mistura do poluente com o ar, a gente vai chamar de concentração do poluente. Vento e turbulência são características da atmosfera ambiente, né? Como nós falamos anteriormente, né? Enquanto as emissões a partir do topo de uma chaminé possuem, né, turbulência interna muito forte, essa turbulência vai decair rapidamente, deixando que a turbulência da atmosfera faça a maior parte do trabalho de dispersão. O que ele está falando é o seguinte: dentro da chaminé, as emissões elas têm muita turbulência ali dentro da chaminé, né? A partir, por exemplo, de um equipamento, uma máquina que está produzindo uma descarga de poluente dentro da chaminé e até a saída da chaminé, tem muita turbulência do próprio escoamento da estrutura que a gente está falando, a estrutura industrial, vamos chamar assim, que está produzindo aquela emissão. Mas o que acontece é que nós vimos, né, que a turbulência ela decai ao longo do tempo. Então, a partir do momento que a emissão sai da chaminé, ela saiu daquela região que está contribuindo para aquela turbulência que ele está chamando interna, que é da emissão. Logo que a emissão sai da chaminé, então acontece, essa turbulência interna ela vai decair muito rápido. E o processo de dispersão vai ser feito pela turbulência da atmosfera, não da turbulência interna. É isso que quer dizer. Ou seja, na maioria dos modelos, nós desconsideramos o efeito da turbulência interna. A gente considera que, a partir do momento que a emissão saiu da chaminé, a partir dali, o que vale é a turbulência da atmosfera. É essa que é importante e realmente rapidamente, ela passa a dominar o processo de dispersão e aquela turbulência interna, ela decai, né? Então, esse é o ponto que está sendo destacado. A direção que o efluente, que é a emissão, viaja ou se desloca, é controlada pelos ventos, né, locais, sinóticos e da escala global. Então, o movimento em que a pluma vai se deslocar, o sentido de deslocamento da pluma, vamos dizer assim, ele está chamando de direção, mas é o sentido. O deslocamento da pluma é controlado pelo vento de grande escala. Esse é que é o ponto. Ou de maiores escalas, que pode ser da mesoescala, sinótica e global, tá? Então, os destinos, né, que são atingidos pelos poluentes a partir de fontes de emissão conhecidas podem ser estimados usando a estimativa de trajetória adiante a partir do vento, considerando o vento médio, né? Enquanto a estimativa da origem de um determinado poluente pode ser obtida, essa estimativa, a partir das trajetórias para trás. Então, são duas formas da gente, de modelos de dispersão, podem adotar esses dois tipos de estimativa do deslocamento
dos poluentes. Um é trajetória adiante, a gente, de maneira muito simplificada. Eu imagino que tem uma fonte aqui, o vento em uma determinada direção. Eu pego num intervalo de tempo ΔT a velocidade do vento e a direção do vento e estimo, né? Pego a velocidade, multiplico pelo intervalo de tempo e eu estimo a partir da emissão, após esse intervalo de tempo, onde vai estar o poluente. Isso é uma trajetória adiante. A outra forma é supor assim, eu tenho aqui um certo poluente e eu sei que o vento, nos últimos 10 minutos, teve essa direção e essa velocidade. Aí eu posso pegar da posição futura e andar para trás um certo intervalo de tempo, por exemplo, 10 minutos, nesse caso estou falando, esse exemplo, considerando que tive essa velocidade e direção do vento e estimar de onde veio esse poluente. Então, trajetória para frente, forward, e trajetória para trás, né? São duas formas de estimativa de deslocamento de poluente. Prosseguindo, a meta, né, de cálculos de dispersão é prever ou diagnosticar a concentração de poluentes em algum ponto distante da fonte, né? Então, o prever é que eu quero saber, a partir do instante tal, como estará no futuro, daqui, sei lá, 1 hora, 2 horas, 24 horas, poluente. O diagnóstico normalmente é aquele que a gente faz em relação ao passado ou ao presente. É algo que eu tenho as informações das condições no passado e eu vou diagnosticar para verificar o que aconteceu naquela situação, né? Ou está acontecendo em um determinado momento que eu já conheço todas as informações do presente e do passado. O prognóstico é para o futuro, né? Esse tipo existem aplicações para um caso, para previsão, para diagnóstico, para prognóstico e diagnóstico, aplicações práticas de modelos para essas duas situações. Então, aqui, ó, ele quer prever ou diagnosticar a concentração do poluente. Esse aqui é o ponto. A concentração, e ele vai usar o símbolo C minúsculo aqui, né, é frequentemente medida como massa por unidade de volume, tal como miligrama por metro cúbico. É a expressão de quanto de massa de poluente tem, miligrama, em um certo volume de ar, que é metro cúbico. Também pode ser medido como uma razão volumétrica entre o gás poluente e o ar limpo, tá? Então, é o volume de poluente dividido pelo volume de ar limpo e é expresso na forma de partes por milhão, ppm. E aqui ele coloca uma nota, né, com detalhes que eu acho interessante a gente dar uma olhada. Então, essa notinha aqui, ele fala aqui, unidades para a concentração de poluentes. A quantidade de poluente no ar pode ser dada como uma fração ou razão Q, né? Essa vai ser a quantidade moles de poluente dividido pela quantidade total em moles de todos os constituintes do ar, né? Então, nós temos o poluente e os constituintes do ar. E aí está falando quantidade de matéria que utiliza moles, né? Para a qualidade do ar, essas razões são tipicamente reportadas em partes por milhão, ppm, né? Então, por exemplo, 10 ppm
significam 10 partes de poluente estão contidas em 10 elevado a 6 partes de ar, né? Para quantidades menores, a gente pode usar ppb, que é parte por bilhão, né? Algumas vezes, a razão de massas é utilizada, né? Então, o que a gente viu aqui está falando em termos de moles, né? Aí, ele está falando em termos de parte por milhão de massa, aí a gente está falando em grama por quilograma, né? Ou quilograma por quilograma de forma mais rigorosa, né? Ou, usualmente, pode ser também utilizada em razão de volume, ppmv, partes por milhão por volume. Então, aqui é ppmm, partes por milhões por massa, e ppmv, partes por milhão por volume, né? Alternativamente, a quantidade pode ser dada, expressa como concentração, e usa esse C minúsculo aqui, que é a massa de poluente em metro cúbico de ar. Então, são mais utilizadas as formas em ppm, moles por moles, e concentração. Nós vamos ver isso posteriormente. Para a poluição do ar, as unidades são frequentemente microgramas por metro cúbico, porque os números são tão pequenos que é para ficar mais fácil da gente expressar em micrograma, e não em quilograma. Concentrações mais elevadas podem ser reportadas em miligramas por metro cúbico, e concentrações ainda menores podem ser expressas em nanogramas por metro cúbico. Então, dependendo da ordem de grandeza, a gente usa uma ou outra forma de expressar. Esse aqui é um ponto interessante. A conversão entre frações e concentrações, ela pode ser feita dessa forma aqui, ó. Que é, por exemplo, a fração em parte por milhão por volume vai ser igual à constante A, que multiplica a temperatura T, dividido por P maiúsculo, M subscrito S, que multiplica a concentração, expressa em micrograma por metro cúbico, né? T é o que? A temperatura absoluta em Kelvin. P é a pressão atmosférica total, expressa em quilopascal, no caso aqui. Isso é importante. Se eu estiver expressando em hectopascal, eu tenho que corrigir isso aqui, multiplicar por 10, né? ms é o peso molecular do poluente, né? E A é essa constante aqui, 0,008314 quilopascal por Kelvin, né? E é ppmv, que multiplica micrograma por metro cúbico elevado a menos 1. E só essas unidades são para compatibilização, para que a gente, entrando com esse valor aqui em micrograma por metro cúbico, obtenha ppmv, né? Para uma atmosfera padrão no nível médio do mar, que a gente sabe que a temperatura é 15 graus Celsius e a pressão 1013,25 hectopascal, ou 101,325 quilopascal, essa equação aqui, colocando os valores de T e P, a gente vai ter isso aqui. Q em ppmv vai ser B, uma constante B, dividido pelo peso molecular do poluente, multiplica C. E B vai ter esse valor, 0,0263 ppmv por micrograma por metro cúbico, né? Então, ele dá um exemplo, no caso do dióxido de nitrogênio, NO2, que tem um peso molecular de 46,01, né? Então, se a concentração for 100 micrograma por metro cúbico, né? Então, essa equação aí nos daria, aplicando esses valores de ms, a constante B e C, no nível médio do mar, a gente teria 0,051 ppmv. Então, essas conversões são interessantes, porque há diferentes formas de expressar a quantidade de poluente que existe na atmosfera. No modelo AERMOD, né, até onde eu me recordo, mas
todas as concentrações são expressas em micrograma por metro cúbico. Se eu não me engano, para todos os poluentes é expressa em micrograma por metro cúbico. Então, prosseguindo. Ele diz aqui então, uma estrutura, um referencial, fonte receptor, é utilizada para relacionar os fatores de emissão para prever os valores de concentração, né, a sotavento da fonte. Então, lembrando esse termo que a gente viu lá na disciplina de fundamentos. Eu tenho aqui um ponto de referência e tenho vento em relação a esse ponto, escoando dessa forma, o vento. Essa região aqui, antes do vento chegar, em relação a esse ponto aqui, é a região de barlavento. É antes do vento. Então, se eu tiver aqui, eu estiver voltado para lá, né, o vento está vindo, incidindo aqui atrás de mim, eu chamo de barlavento, e para cá, a partir desse ponto para frente, é sotavento. Né? Lá na hidrologia, a gente usa como referência, em geral, quando fala de escoamento de água líquida, né? Então é para trás de onde está vindo é a montante e para onde está indo é a jusante. Já quando a gente fala de vento, a gente fala a barlavento e a sotavento. Né? Então, muitas vezes eu vou falar aqui, não, o escoamento, a sotavento da chaminé, ou seja, a partir da chaminé, é o que interessa, porque a gente quer saber as concentrações nessas posições a partir da fonte. Né? Nós podemos examinar os poluentes emitidos a uma certa taxa a partir de uma fonte pontual, tal como uma chaminé. Né? Então, isso é um outro fator ou uma informação que é importante. A taxa com que o poluente está sendo emitido. Né? Sabendo, então, essa taxa, nós seguimos os poluentes à medida que eles são soprados a sotavento e se misturam com o ar ambiente, né, que o cerca. Eventualmente, essa mistura atinge receptores, tais como sensores, pessoas, plantas, animais ou estruturas, onde nós queremos determinar a concentração esperada. Então, esse é o terceiro fator importante. Nós falamos da fonte, nós falamos do ambiente e agora é o receptor. Né? Vocês vão ver nas aplicações que, em geral, as previsões de concentração de poluentes são feitas para a superfície. Por quê? Porque considera que os receptores mais importantes estão na superfície, que são os seres humanos, animais, estruturas, etc. Então, vamos supor, eu tenho uma fonte de emissão que está lá a 50 metros de altura e nós vamos fazer a previsão da concentração do poluente ao longo da superfície a partir da fonte. E, eventualmente, o que acontece? Essa pluma de poluente que ele está falando, ela vem e a concentração de poluente, existe algum poluente que atinge a superfície e irá afetar o receptor. E aí é o que eu quero saber. Com que concentração a pluma vai atingir a superfície? Qual é essa concentração? Ela é prejudicial ou não para o receptor? Então, prosseguindo. Nesse capítulo, nós vamos considerar que o vento médio é conhecido e é sempre assim que a gente trabalha em dispersão de poluente. Nós temos conhecimento das características do vento médio. E vamos ter conhecimento também da temperatura média e da pressão atmosférica média. São informações que a gente tem conhecimento. Então, embora ele fale ali só do vento, mas vamos dizer, nós conhecemos a umidade média, temperatura média, vento médio e pressão média. Né? Então, podem ser baseadas ou em observações meteorológicas ou em previsões.
E, no caso que se aplica hoje em dia, são previsões de modelos numéricos de simulação atmosférica. Nós vamos focar no levantamento e dispersão dos poluentes e que vai nos permitir determinar a concentração dos poluentes a sotavento de uma fonte conhecida. Então, as características médias do ambiente nós vamos conhecer, e as características da fonte de emissão nós vamos conhecer, e aí nós vamos poder estimar para diferentes receptores qual é a concentração do poluente que eventualmente vai atingir. Então, a próxima seção do livro são padrões de qualidade do ar, né? Só que no texto original, ele usa os padrões de qualidade do ar que são empregados nos Estados Unidos, Canadá e União Europeia. Para o Brasil, o que nos interessa são os padrões definidos na Resolução CONAMA 491 de 2018, né, que eu estou reproduzindo aqui. Então, esse documento, ele mostra aqui, em resumo, quando a gente faz uma simulação, uma estimativa, para obter a estimativa da concentração do poluente, o que nós queremos saber é se essa concentração ela está acima, é maior que um determinado valor de referência que é considerado prejudicial. E existem diferentes níveis em que são considerados maior ou menor efeito adverso em função do valor da concentração. E isso aqui tem os valores máximos, então, que são permitidos por finalidade da resolução CONAMA, que isso é o que a gente diz, são os padrões regulatórios, é o que limita a concentração de poluentes e considerado valores acima dos definidos aqui, é considerado prejudicial, né? Então, existem diferentes níveis de monitoramento que tem que ser e controle que tem que ser aplicados em função dessas concentrações. Esse assunto vocês estudam em outras disciplinas do curso com bastante detalhe, né? Então aqui eu só vou rapidamente citar o documento, porque o nosso contexto aqui é: uma vez que eu estimei a concentração do poluente, eu tenho que saber, eu estou dentro ou fora do padrão, ou em que situação eu estou dentro desses padrões que foram definidos de tolerância, vamos dizer assim, de concentração de poluentes, né? Então, esses padrões de qualidade do ar, eles são definidos pelo Ministério do Meio Ambiente, né? E estão expressas aqui nesse documento, né? Então, como eu falei, vocês estudam isso em outras disciplinas, mas eu vou citar aqui o que alguns pontos importantes aqui, ó, que ele fala, por exemplo, como nós vimos lá que tem uma equação que a gente faz a mudança, né, de unidades de concentração, né, ou de conteúdo ou de poluente em um volume de ar, pode ser expressa em fração ou razão, e concentração. Aqui, por exemplo, ele diz: condições de referência, temperatura 25 graus Celsius, pressão 760 milímetros de coluna de mercúrio, que corresponde a 1013,2 milibar, que nós sabemos que são 1013,2 hectopascal. Então, por exemplo, para fazer essas conversões, lá no exemplo a gente viu 15 graus Celsius, mas não é. Ó, aqui para o Brasil tem que ser feita sempre com referência a 25 graus Celsius, por exemplo. Aqui ele fala de que
no estágio atual dessa resolução, emitida em 2018, há 4 etapas em que vai ficando cada vez mais rigoroso o padrão, a definição do padrão de qualidade. E aí isso é citado para diferentes tipos de poluentes, monóxido de carbono, partículas totais de suspensão, chumbo, né, e para outros poluentes, né. E aqui vem uma tabela, né. Eu recomendo que leiam esse. Eu acredito que já foi estudado isso em outras disciplinas, mas de qualquer forma leiam para fazer uma recordação. O documento é relativamente curto. E aqui, ó, tem as diferentes valores considerados como padrões nas 4 etapas que estão em andamento. Nesse momento aqui, nós estamos em 2020, está em andamento, ainda não chegamos aqui nessa situação, esse padrão final. Então vamos ver, por exemplo, material particulado. Então, a definição de cada um desses tipos de poluentes está no documento lá, né? Então, isso é que é importante. Por exemplo, no padrão, na etapa 1, né, o material particulado, que é identificado por MP subscrito 10. Né? Então, isso aqui, que é material particulado até 10 micrômetros. Né? Então, aqui vem o valor, por exemplo, 120 microgramas por metro cúbico para 24 horas e 40 metros, desculpe, microgramas por metro cúbico, 120 para 24 horas, 40 microgramas por metro cúbico para anual. O que é isso? É o seguinte, quando se faz a simulação para a gente fazer a estimativa, eu estou falando agora do ponto de vista de modelagem e dispersão, não de medição, tá? Mas isso valeria para monitoramento também, para medição. Mas quando eu vou fazer a estimativa de concentração do poluente, eu não faço uma medição só para fins regulatórios. Por exemplo, se eu tenho que fazer pelo menos 1 ano de estimativas. E aí, por exemplo, se eu estou considerando material particulado, né, então eu vou fazer simulações, por exemplo, para todos os dias de 1 ano, a intervalos de 1 hora, que normalmente é esse o padrão. Aí eu vou fazer a média anual de todos esses valores em um determinado ponto de interesse. Eu faço a média dos valores que eu simulei de hora em hora para todo esse ano. E aí, esse valor dessa média anual é que tem que o máximo ser 40. Aí vem a observação aqui. É uma média aritmética. É uma média simples. É só pegar todos os valores, somar e dividir pelo número de observações. E aí, não pode ultrapassar 40. A princípio, não pode ultrapassar o valor de 40 microgramas por metro cúbico. Aí, dependendo do tipo de poluente, da situação, tem uma tolerância, não pode ter. Isso é mais o que eu estou citando agora aqui, são referências que estão, por exemplo, no AirMod, que são da EPA, que tem uma tolerância que permite que só pode ser superado no máximo 2 vezes ao longo de um ano. Não, desculpe, perdão. Ao longo de um ano é só um valor que não pode ultrapassar. Né? Aí vem outro aqui, para esclarecer, né, esse ponto aqui. Eu vou também fazer, para cada dia, eu faço a média de 24 horas. Então, faço simulações de hora em hora, vou fazer uma média que vai ser do ano todo. Depois eu vou fazer para cada dia. 24 horas, com os valores de hora em hora. E aí, eu vou comparar todos esses valores que eu tive médios para cada dia com a média de 24 horas, que é 120 microgramas por metro cúbico. Então,
Existem situações em que isso pode ser superado 2 vezes no máximo ao longo de um período de 1 ano, ou uma vez, aí depende do poluente. Isso tudo está descrito no documento. E aí, a partir dessas simulações, eu vou saber se eu estou dentro do padrão de qualidade do ar ou não. Então, isso daqui tem os valores para cada tipo de poluente. Material particulado que é 2,5, SO2, NO2, O3, etc, etc, monóxido de carbono, partículas totais de suspensão, etc, etc. Então, esses valores. E aí, o que é importante aqui, se vocês olharem aqui embaixo, para cada tipo de poluente, alguns têm tipos, usam média aritmética anual, outros usam média horária, outros usam máxima média móvel obtida no dia, aí é uma média móvel de um determinado número de horas, ou que é definido lá no documento, ou uma média geométrica anual, que aí eu tenho média geométrica, eu vou pegar cada valor, só não posso ter nenhum valor igual a zero, senão a média geométrica não funciona. Eu multiplico todos os valores e tiro a raiz, então são n valores, eu multiplico todos eles e tiro a raiz n desse produto. E os valores aqui medidos nas partículas totais de suspensão, esses subscritos, esses expoentezinhos aqui indicam os diferentes tipos de média que eu tenho que fazer. Então não é tudo média anual, depende do tipo de poluente. E o que é importante também, né? Antes, né? Um desses poluentes, monóxido de carbono, é expresso em ppm. Né? Esses outros aqui, micrograma por metro cúbico, que são as formas mais comuns de expressar esses valores. Então, tem duas formas de expressar, que é concentração ou a razão. Né? Agora, o que é muito importante, o AERMOD, que eu cito muito o AERMOD, que é aquele modelo que é mais utilizado para fim regulatório aqui no Brasil. Ele só dá médias aritméticas. Todas as médias do AERMOD são aritméticas. Então, seria necessário... então, muitas vezes, o que a gente vai ter é a média aritmética, e é essa que é utilizada. Né? Isso pode-se demonstrar que uma média, conjunto de valores, com valores todos positivos, que a média aritmética será sempre maior ou igual que a média geométrica. Sempre. A média aritmética será sempre maior ou igual que a média geométrica, desde que todos os valores sejam positivos diferentes de zero. E aí, quando você pega um valor que é produzido pelo AERMOD, na realidade você está sendo mais conservador do que se você... Ou seja, você está considerando o cenário pior, de maior concentração. Por quê? Porque como é uma média aritmética, sempre vai te dar um valor maior ou igual à média geométrica. Ou seja, você está considerando uma situação ainda mais extrema. Né? Então, desse ponto de vista, a gente poderia usar o AERMOD sem que não ser levado a tomar fazer uma conclusão num estudo que poderia, por exemplo, produzir valores menores do que seriam os esperados, quando comparado com um padrão, por exemplo, de média geométrica. Então a gente está sempre fazendo uma estimativa mais conservadora, ou seja, um cenário pior, já que a nossa média é aritmética e não geométrica. Então esses são os pontos que eu gostaria de destacar desse documento, que vocês devem conhecer muito bem, né? E chamar a atenção sobre essas pequenas diferenças que tem entre a forma com que o AERMOD, que é definido para uso pela EPA, pela Agência Ambiental Americana, que é muito empregado aqui no Brasil,
em relação aos padrões que são definidos na legislação brasileira. Então é importante conhecer isso aqui. Então, continuando, agora nós vamos falar de estatísticas da turbulência, né? Então, para poluentes emitidos a partir de uma fonte pontual, tais como uma chaminé, né, saída da chaminé, tanto a velocidade do vento médio quanto a turbulência podem afetar a concentração do poluente medida no nível da superfície a soltar vento. Então ele já começa aqui a colocar o aspecto de que interessa de forma geral a avaliação da concentração do poluente próximo à superfície. Então, o vento médio, né, então assim, o vento médio causa o transporte do poluente. Ou seja, ele advecta o poluente a partir da fonte para localizações a soltar vento. Então, o vento médio ele faz o transporte, e aí é transportando massa, né? Então é a advecção. No entanto, enquanto a pluma é advectada, os vórtices turbulentos agem para espalhar ou dispersar o poluente, que é misturando ele com o ar que está em volta do poluente. Então, são dois processos que têm que ser considerados. O processo de advecção, que é transporte pelo vento médio, e o processo de dispersão, né, que é o espalhamento do poluente, que é a difusão turbulenta, né? Então, nós precisamos estudar tanto as características do vento médio quanto a da turbulência para podermos fazer os estudos de concentração de poluentes na atmosfera. Então, a seguir, ele faz a revisão de algumas definições básicas que nós vimos no capítulo de camada limite atmosférica, né? Então, lembrando o capítulo de camada limite atmosférica, né, variáveis tais como componentes de velocidade, temperatura e umidade podem ser divididas, né, separadas em uma parte média e uma parte turbulenta, como está mostrado aqui. No caso, ele está usando m, que é a velocidade instantânea do vento, a velocidade total. Então, o m vai ser m barra mais m'. O m barra é a velocidade média do vento, né, que é um valor normalmente avaliado valor durante o período de 30 minutos, é a média dos valores para um período de 30 minutos, ou uma distância horizontal de aproximadamente 15 km. E m' é o desvio ou a perturbação em relação à média, né? Ou a diferença do valor instantâneo em relação à média. Então, para qualquer altitude Z, né, o vento médio, então, eu vou poder fazer o seguinte: eu vou estabelecer vamos imaginar que eu tenho aqui uma torre em que eu tenho vários anemômetros, que eu estou medindo a velocidade do vento em vários níveis. Para cada nível Z desses aqui, eu vou ter uma série temporal de valores, medida em cada anemômetro para a respectiva altura Z. Tá? E aí eu vou pegar, para a altura Z, a série temporal de N valores de M medidos por aquele anemômetro, somar todos, dividir por N, e vou ter o valor médio do vento na altura Z. Então, MI é a velocidade do vento medida em algum instante ou localização horizontal I. Em geral, são séries temporais, ou seja, o ponto é fixo e a gente faz médias ao longo de valores coletados ao longo do tempo. N é o número total de observações, tanto em instantes ou localizações. Nós podemos usar definições semelhantes para componentes da velocidade U, V e W, etc.
né? As plumas de poluentes podem se espalhar na direção vertical. Então, é dizendo, tem o poluente aqui e ele se espalha na vertical, ao longo da direção Z, né? Então, quando a gente lembra aqui do capítulo de camada limite atmosférica, nós vimos que o vento, frequentemente, a velocidade do vento varia com a altitude. Então, a velocidade do vento que afeta a pluma de poluente tem que ser definida como uma velocidade média ao longo da distância vertical da pluma. Por quê? Porque o perfil do vento, nós vimos que muito próximo à superfície, né, ele varia com a altitude significativamente. Então, nós precisamos saber qual é o vento médio que está advectando a pluma. Como ele varia a velocidade em diferentes níveis, então nós temos o valor da velocidade média para cada nível e a gente precisa de um valor médio para toda a pluma. Então nós vamos fazer uma média dos valores da velocidade do vento na região afetada pela pluma de poluentes. Então eu tenho a pluma de poluentes com uma certa espessura, né, ao longo da direção vertical finita. Então eu tenho diversos valores de Z. Para cada valor de Z eu tenho uma velocidade do vento. E aí eu vou fazer uma média dessas velocidades do vento para considerar uma velocidade média que está afetando a pluma, né? Então ele vai fazer aqui. Se a velocidade do vento em camadas igualmente espaçadas na vertical, diferentes níveis, né, entre a base e o topo da pluma. Então, não é desde a média da velocidade do vento, desde a superfície, mas só da base da pluma de poluente ao topo da pluma. Se for conhecido, então eu vou chamar de K, usar esse índice para qualquer uma dessas camadas. Vamos supor que eu tenha K maiúsculo camadas, então eu pego aqui, eu tenho a minha pluma de poluente e eu vou considerar 1, 2, 3, 4, 5 camadas, ou melhor dizendo, aqui no caso seria 5 níveis, né? 5 níveis, Z, onde eu conheço a velocidade do vento. Então, 1, 2, 3, 4, 5 níveis, por exemplo. Então eu vou pegar a velocidade média da série temporal que eu fiz anteriormente, essa aqui, no nível Z, tá? Aí eu vou pegar desse nível, a média desse nível, a média desse, e fazer a média desses valores médios para cada Z, e aí eu vou ter uma velocidade média do vento que afeta a pluma. Então eu pego cada nível Z, cada nível K, cada nível índice K, que, lógico, para cada altura Z eu vou ter um nível K, e no caso desse exemplo que eu estou falando são 5. Aí eu vou somar o valor da velocidade média, a média temporal, no caso que eu estou pegando o mesmo ponto, fazendo a média ao longo do tempo. Eu tenho um M barra para cá, M barra 1, M barra 2, M barra 3, M barra 4, M barra 5. Faço a média desses 5 valores médios, que é somando cada um dos valores de M barra, dividindo por K, nesse exemplo que eu estou dando 5. E aí eu vou ter aqui um M barra barra, que essa primeira barra menor é a média que eu fiz para cada nível. E essa barra maior é a média das médias dos valores médios em cada nível. Então, onde a soma, o somatório, é feito apenas para aquelas camadas que estão no limite da pluma, tá? Então, K é o número total de camadas, prefiro chamar de níveis, na pluma, tá? Isso funciona para plumas que são quase horizontais, né, e que têm espessura vertical conhecida, né? Então, para o restante do capítulo que nós vamos estudar, nós vamos usar só uma barra, né? Ou algumas vezes nenhuma barra, né, para representar a média feita ao longo do tempo,
que é o índice I, e ao longo da espessura, profundidade da pluma, o índice K. Né? Então, essa é uma média ao longo do tempo, é a média I, e a outra média é ao longo dos diversos níveis da pluma K. Né? Então, vê que aqui ele coloca, embora ele venha falando tempo, espaço, tempo, espaço, tempo, espaço, as médias, mas ele está falando aqui tempo. Então, para cada nível é uma média temporal. E a outra é uma média espacial, mas é só ao longo da espessura da pluma. Aqui um ponto importante. O sistema de coordenadas é frequentemente escolhido de forma que o eixo X esteja alinhado com a direção média do vento. Na realidade, é o sentido médio do vento, né? Para onde o vento vai. Sentido do vento. Porque em meteorologia, lembrando a disciplina de fundamentos, quando a gente fala direção do vento, é de onde o vento vem. Mas no nosso caso, interessa para onde a pluma está se dirigindo, e aí eu ponho o eixo X positivo, que é o sentido da advecção pelo vento médio, eu ponho no sentido do vento. Então, se eventualmente for mencionado ou no texto ou por mim direção, na realidade o que a gente quer dizer é sentido, para onde está indo a pluma. Né? Então vamos ver aqui, aquela figurinha inicial, só para ficar claro, para não haver dúvida do que é sentido e direção aqui. Voltando à figura aqui, o eixo X orientado para cá e o vento médio orientado no mesmo sentido. Então é positivo no sentido para onde está fluindo o escoamento. Então, o que vai acontecer? M barra vai ser igual a U barra. Né? Então, o eixo X é alinhado à direção do vento, que foi promediada, obtida a média, para abrangendo toda a pluma, como a gente viu anteriormente aqui. Então, a velocidade do vento médio é a velocidade da componente U. E a orientação do vetor vento vai ser sempre na direção X. Então, M barra vai ser igual a U barra nesse sentido. O valor da componente U vai ser o próprio valor da velocidade média do vento. Lembrando aqui, essa é a média já, média no tempo e média ao longo da pluma. Então, a orientação dessa velocidade do vento é a direção X. Consequentemente, o que vai acontecer? A velocidade do vento médio transversal à direção da pluma vai ser zero. Já que eu oriento o vento médio no sentido X, eu não tenho componente transversal. Então, V barra vai ser igual a zero, nesse caso, nesse sistema de coordenadas. E a velocidade vertical média, em geral, próxima à superfície, é muito pequena. E, de forma geral, nós podemos desprezá-la. Então, nós vamos aproximar a W barra por zero. Né? Isso daqui só não funciona se eu estiver perto de região de topografia acentuada. Aí eu vou ter uma componente vertical do vento, médio. Mas nossos modelos não vão considerar esses efeitos topográficos. A gente vai considerar que é uma topografia horizontal plana. Né? Então, nesse nosso sistema de coordenada, U barra é igual a M barra, V barra é igual a zero, W barra é igual a zero. Né? Então, comparado com a velocidade com que a pluma vai dispersando pela turbulência, o valor da velocidade vertical média é pequeno, a gente aproxima a zero. Né? Então, nós definimos o linha como U menos U barra, V' como V menos V barra e W' como W menos W barra. Né? Então, o que é importante dizer é o seguinte, mesmo que V barra seja igual a zero e W barra seja igual a zero,
não quer dizer que V' e W' são iguais a zero. Podem e são, de forma geral, muito importantes, né? Então, apesar de V' e W' serem iguais a zero, nesse nosso sistema de coordenada com nossas hipóteses, né, o linha, V' e W' não deve ser considerado que são desprezíveis, porque eles é que estão associados ao efeito da turbulência, que nós já sabemos que é importante. Então, vamos recordar aqui, do capítulo de camada limite atmosférica, que a variância de uma quantidade A, indicada por sigma A ao quadrado, é definida dessa forma. É o somatório dos valores da amostra da quantidade K, menos a média. Então, eu tenho N valores, cada um indexado por K, variando de 1 até N. Então, eu faço a média desses valores, obtenho a barra. Aí eu vou pegar cada valor instantâneo, diminuir da média, elevar ao quadrado, somar eles todos e dividir por N. Essa é a variância. E se eu chamar AK, o valor instantâneo, menos o valor médio, de A', então isso aqui seria A' ao quadrado, que é a perturbação elevada ao quadrado, somado e dividido por N, é a média das perturbações ao quadrado, que é A' ao quadrado barra. A raiz quadrada da variância é definida como desvio padrão, ou seja, sigma A é a raiz quadrada de sigma A ao quadrado, né? E isso aqui é um ponto importante. Lá no capítulo de camada limite atmosférica, nós vimos algumas formulações que dão estimativas dos desvios padrões da velocidade para diferentes condições de estabilidade na atmosfera, a variação ao longo da direção Z. Então, nós vimos lá expressões para sigma U, sigma V e sigma W para condições de estabilidade estática instável, neutra e estável, e esse perfil ao longo da direção Z. E isso vai ser importante nas nossas avaliações a seguir. E agora vamos voltar a falar do conceito de isotropia, né? Então, lembrando ainda do capítulo de camada limite atmosférica, né? A turbulência é chamada de isotrópica quando as variâncias das componentes de velocidade U, V e W elas são iguais. Sigma UW ao quadrado igual a sigma V ao quadrado igual a sigma W ao quadrado. Nós vamos ver mais a seguir que a taxa de dispersão do poluente depende da variância da velocidade. Isso nós já vimos. Quanto maior a variância da velocidade, quer dizer que eu tenho valores de perturbação de velocidade em torno da média maiores amplitudes. Maiores amplitudes vão indicar vórtices turbulentos cada vez mais intensos. Se a gente lembrar lá, a definição da energia cinética da turbulência é 1/2 da raiz quadrada de U' ao quadrado mais V' ao quadrado mais W' ao quadrado. Foi o que nós vimos. Então, é isso aí. A intensidade da turbulência está associada à variância, né? Então, quanto maior a variância, maior a turbulência. Com mais turbulência, tem mais mistura, mais dispersão do poluente, né? Então, é uma relação importante entre a dispersão do poluente e a variância de velocidade. Então, se a turbulência for isotrópica, quando um puff de fumaça, quer dizer, uma nuvem de fumaça, né? Essa uma nuvem de fumaça tenderá a se expandir isotropicamente como uma esfera, ou seja, ela iria expandir igualmente em todas as direções. Se o efeito da turbulência para a mistura é igual nas direções x, y e z, ela vai tender a se espalhar igualmente em todas as direções como uma esfera. Existem várias situações onde a turbulência é anisotrópica, ou seja, não isotrópica. Durante o dia, sobre região de solo sem cobertura, né, pode se formar termais,
né, que é com movimento predominantemente vertical, né, em relação ao horizontal. O movimento vertical muito mais significativo por causa das células convectivas que se desenvolvem na vertical. Então, eu vou ter mais turbulência na vertical. Portanto, uma nuvem de poluente, ela iria se movimentar para cima e para baixo. Então, à medida que a pluma de poluente vai sendo carregada, advectada pelo vento, né, horizontal, médio, né, que é o bar, que nós já vimos. Como eu tenho células convectivas que têm movimento para cima e para baixo, ela vai ondulando, nisso que ele chama de loop, né, e vai dispersar mais no sentido vertical, por causa desse movimento, né. Durante a noite, os movimentos verticais são muito fracos devido à estabilidade, como nós vimos, enquanto os movimentos horizontais são mais significativos, ou seja, não tem muito movimento na vertical, mas o movimento horizontal é mais importante, né? Isso vai causar que uma dispersão mais significativa do poluente no sentido horizontal, tá? Então, isso é que eu chamo de fan-out. É como um leque, ela vai dispersando horizontalmente durante a noite. E para outros casos estáveis. Por exemplo, se eu tiver uma superfície quente, chega um ar, uma superfície fria e chega um ar quente sobre ela. Então, é fluido quente sobre a superfície fria, é estável. É uma outra situação de estabilidade. Diferente, isso pode ocorrer de dia, né? Diferente da noite. Então, vamos supor, durante o dia, eu tenho uma superfície coberta de gelo, ou neve, e vem uma massa de ar relativamente quente, né? Efeitos semelhantes, então, o que foi citado foi como se fossem nuvens, né, de poluente. Espalha esfericamente, mais na vertical ou mais na horizontal, né? Efeitos semelhantes vão funcionar em plumas de poluente formadas de emissões contínuas. Então, como fosse uma sequência de nuvens, uma emissão contínua, né? Para essa situação, apenas as variâncias de velocidade vertical e lateral serão relevantes. Então, aqui está falando o seguinte: nós consideramos assim, uma emissão de uma nuvem de poluente e ela faz isso, ou esfericamente, ou alonga, ou vai mais como um leque horizontal. Agora ele está falando aqui, não, aí eu tenho uma chaminé que está sendo carregada, transportada, o poluente pelo vento médio, está carregando, e aí eu tenho a sequência de emissões contínuas, e aí eu tenho a própria direção X, que é a direção do vento, eu tenho o efeito da advecção que transporta o poluente na direção X. Então, vamos imaginar que na direção X eu tenho dois efeitos. Eu tenho o efeito da dispersão do poluente pela turbulência e o transporte pelo vento médio. Ele não menciona aqui, mas nos modelos de dispersão existe a chamada hipótese da pluma alongada. Nessa hipótese da pluma alongada, que é a situação de uma emissão contínua de chaminé que é carregada pelo vento médio, considera-se que o efeito da advecção é mais importante na direção X do que o efeito da difusão turbulenta, que de forma geral é isso que é verdade. Para o vento significativo, mesmo sendo a turbulência muito eficiente para misturar o poluente e aumentar a área de influência dele, o efeito da advecção é mais importante para definir a região que vai ser afetada pelo poluente no sentido de propagação da pluma. Então, nesses casos, é desprezado o efeito da dispersão turbulenta na direção X, e só se considera na direção Z e na direção Y, ou seja, só se considera o efeito da dispersão por turbulência nas direções Z
e Y, ou seja, transversal ao sentido de transporte pela advecção, ou seja, a advecção transporta para cá e a dispersão vai fazer isso aqui. Né? Então, voltando lá àquela nossa figurinha original, né? Aqui ele diz o seguinte: no sentido X, eu teria dispersão também. Só que o transporte pelo vento médio é muito mais significativo para transportar poluente na direção X. Então ele vai desprezar o efeito da turbulência na direção X e vai considerar só o efeito da turbulência na direção Z e na direção Y. Né? Isso é importante. Ele não menciona o porquê isso. Né? Ele só fala isso aqui, que são desprezadas as variâncias na direção Z. Então, eu coloco essa observação aqui. Essa é a aproximação da pluma alongada. Na direção do vento, que é a direção X, a advecção é mais importante que a dispersão, que é desprezada. Considera-se, então, apenas a dispersão nas direções Y e Z. Tá? Então, a figura 19.2 ilustra como a isotropia e a anisotropia afetam as seções retas, né? Das plumas de poluente médias. Isso nós vamos ver também, que uma pluma de poluente, o comportamento dela fica variando no tempo, ela se movimenta. Então, o que a gente vai fazer previsão é como se fosse a média do comportamento dessa pluma que está ondulando e sendo afetada pela turbulência. Né? Então, vamos considerar aqui 3 situações. Estaticamente, a atmosfera é estaticamente estável, então ele aqui coloca a fonte, são chaminés, aqui está a chaminé, aqui está o topo da chaminé, a saída da chaminé, de onde está saindo poluente. Então ele está mostrando uma pluma que está dispersando, mas como é anisotrópico, com mais turbulência mais significativa na horizontal que na vertical, porque a da vertical está sendo atenuada pela estabilidade, né? Então ele diz, é anisotrópico, no ponto de vista da isotropia, o comportamento é de espalhamento em leque, fan, ou seja, horizontal, e os desvios padrões quer dizer o seguinte, que o sigma z, né? E isso daqui a gente vai ver o sigma z, o que é? É o desvio padrão da posição dos poluentes, tá? Das partículas de poluente, melhor dizendo. Então, só diz que o sigma z é menor que o sigma y, e isso aqui a gente já sabe, que o sigma w é menor que o sigma v, ou seja, o desvio padrão das velocidades na direção vertical é menor que na horizontal. Então, por isso que a pluma é achatada e espalha mais na horizontal. Na condição neutra, é a condição de isotropia, então é isotrópico. O tipo de comportamento é cone ou dispersão em cone, ou seja, é igual em todos na direção Z e Y, então ela vai como se fosse formando um cone, a pluma média, lembrando, a pluma média, e sigma Z igual a sigma Y, e o sigma W é igual ao sigma V, ou seja, a variância das velocidades na direção Y é igual na direção Z. Assim, observando aqui, a direção X é a direção do vento médio, né? Está orientada aqui. E a situação de atmosfera instável, então é anisotrópico, característico que ele chama de looping ou de oscilação, a pluma sobe e desce, né? Os desvios padrões de sigma z é maior que sigma y, a pluma é mais alongada na direção z do que y, a seção reta, então a seção reta eu corto a pluma e olho transversal ao sentido do deslocamento. Então, aqui seria uma seção reta alongada na direção horizontal, uma seção reta circular, igual na horizontal e na vertical, e aqui uma seção reta mais alongada na vertical que na horizontal,
porque o sigma W, a variância da velocidade na direção Z, é maior do que a variância na direção Y. O sigma W maior que o sigma W maior que o sigma V.